Então, agora sim, a nossa aula de Júpiter começa falando sobre esse planeta que é tão maravilhoso, tem uma capacidade enorme. Só preciso dizer para vocês que ele tem uma capacidade enorme de melhorar até as situações que já são muito desafiadoras. Tamanha é a capacidade dele, né? Basta um olhar, um aspecto de Júpiter, uma influência no mapa, apontando para que a pessoa vai conseguir se reerguer. Então, vamos lá. Compartilhar a tela de novo com vocês. E aqui começa a nossa apresentação. Então, o Júpiter, ele tem diversos nomes, né? Os principais são Júpiter, Guru ou Brihaspati, né? Júpiter a gente já sabe, já conhece. Guru é um nome em sânscrito e Brihaspati também é sânscrito e representa a deidade, né? A deidade de Júpiter dentro do reino dos devas, né? Dentro do reino dos deuses hindus. Então, karma de guru. A gente sempre vai falar que todo planeta traz para a gente determinados tipos de karma, que são característicos de acordo com a natureza dele. Então, a gente vai falar sobre o karma de guru e a gente vai chamar bastante esse Júpiter de guru agora, tá? Então, a gente vai começar a falar. Primeiro, o significado de guru, que é algo que é pesado. Quer dizer, algo pesado. Primeiro que guru, né, que Júpiter, que guru é muito expansivo e que ele é algo que tem densidade, ele tem uma característica de peso, uma característica de ter conteúdo. Então, ele não é uma pessoa, por exemplo, que é muito superficial. Ele seria uma pessoa, se ele fosse personificado, um sábio. Seria uma pessoa que tem muito conhecimento, que deteve muito conhecimento, que vive esse conhecimento e que expande esse conhecimento somente através da sua presença. Então, essa é a capacidade, esse é o significado de guru, ser pesado, né? Ele tem presença de sabedoria. Então, vamos lá. Alguns dados técnicos que a gente utiliza sempre para fazer a interpretação dentro dos mapas. Então, a natureza de Guru é Sálmia. Sálmia quer dizer que ele é gentil, né? É um planeta que traz características que tendem a ser vistas como benéficas, agradáveis. São situações que a gente gosta de passar, né? A expansão financeira, a expansão na saúde, a expansão nos relacionamentos. Então, onde ele vai, ele acaba aumentando as coisas em que ele toca, seja financeiramente, seja em relacionamentos, seja nos sentimentos, seja em casa, seja na alimentação também, tá? A cor vai ser o amarelo, né? O gênero, todo planeta tem um gênero, então a gente vai categorizar não para distinguir, mas para interpretar, né? O gênero dele é masculino, por quê? Não é que ele seja um homem, né? Categorizar, a gente vai identificar ele como um homem, mas como uma energia que tende a fazer com que nós façamos algo. Então, ele tende a nos levar para agir, para a ação. E esse é o princípio do conceito masculino dentro da cultura védica. É aquilo que age, certo? Então a gente vai ter depois o feminino e a gente vai chegar lá nessa outra parte. Mas a gente tem que entender que guru traz características nos seus karmas que fazem, que levam a gente a agir. Então, todo planeta vai reger algum signo, né? Na verdade, dois signos, exceto pelo Sol e pela Lua, que vão reger apenas um. E guru é regente de Tanu Rashi, que é Sagitário. Então, Rashi é signo dentro do sânscrito. E Mina Rashi, que é Peixes, tá certo? Então, ele vai ser regente desses dois signos. São signos muito interessantes, inclusive, muito ligados ao conhecimento, à devoção, à espiritualidade, que tem tudo a ver com Júpiter, né? Então, vamos lá. A sua exaltação, essa exaltação vai se dar exatamente a 5 graus de Câncer, né? De Karkarashi. Mas o signo de exaltação dele é Câncer. Então a gente entende que muitas vezes só a presença de Júpiter, mesmo que não esteja a 5 graus, exatamente, de Karkarashi, de Câncer, ele já obtém benefícios também, tá? Só por estar em Câncer. Isso vai depender muito da cúspide, inclusive, né? Que é algo que você
é, deve saber que é o grau exatamente do seu ascendente, o grau exato do seu ascendente, espelhado para cada casa, vai te dar o lugar, o local em graus da cúspide de cada casa. Então, Júpiter em Câncer é muito benéfico e aumenta as potencialidades que ele já tem, que já são tão boas e tão expansivas, né? Dá muito mais força a ele. Mula Tricona é um lugar que a gente considera um lugar que ele não é ruim e nem bom, mas é um lugar, digamos que ótimo. É como algo que funciona muito bem. E esse lugar é de 0 a 10 graus de dano Rashi, que é Sagitário, né? Então, se você tiver Júpiter entre 0 e 10 graus de Sagitário, você deve ser uma pessoa que se conecta muito mais, de uma forma muito mais estável com esse guru, né? Então, ele não age de forma excêntrica, ele não age de forma exagerada, não exageradamente excêntrica. Claro que ele te traz expansão, mas é uma energia que ela é mais concentrada, ela é mais focada em algo, né? E Nietzsche, que é a debilitação. Então, a 5 graus opostos a Câncer, né? A gente vai ter Makara Arashi, que é Capricórnio. Então, lá em Capricórnio, a gente tem a debilitação a 5 graus de Júpiter. Lembrando que é a mesma coisa. Júpiter estando em Capricórnio, em geral, a gente já entende que ele está em debilitação. Quanto mais próximo de 5 graus, maior é essa energia da debilitação, né? Mais ele sofre com isso. Lembrando que a exaltação e a debilitação são movimentos opostos. Exaltação seria algo muito bom, algo que ajuda o graha, o planeta, a dar os seus frutos, a exercer as suas potencialidades num grau máximo, e Nietzsche, que é a debilitação, ele faz o contrário. Então, ele impede que o Graha, que esse planeta, consiga prosperar da forma como deveria, tá? Então, a gente segue aqui. Dentro do Ayurveda, a gente vai saber que existem os doshas e todos os planetas também têm uma predominância de um deles, né? No caso de Guru, pela sua expansividade, pela sua densidade e pelo seu peso, a gente sabe que ele é Kapha, tá? Onde Guru estiver dentro do mapa, ele aumenta essa capacidade essa função Kapha dentro do sistema da pessoa. Então, a descrição segundo os Shastras. Ele fala que Guru, né, enquanto uma deidade, tem um corpo volumoso, cabelos e olhos castanhos, ele é fleumático e conhecedor dos Shastras. Então, ele é realmente um ser que ele é expansivo, né? Ele tem presença. Você vê uma pessoa que tem um volume, né? Uma pessoa, ela tem capacidade de desenvolver ali tecidos no corpo, ele é bem desenvolvido, né? E também é muito sábio. Então, ele tem uma natureza de uma pessoa que é muito calma, que é muito sábia e que realmente vem para ajudar as pessoas. Por isso que Guru também tem essa noção de ser um bom conselheiro e a gente vai chegar lá. Então, aqui agora a gente vai entrar nos significados e a gente vai, através dos significados, tentar entender um pouco mais de o que é que Guru aponta dentro do mapa. Primeiro, a gente não vai falar nessa primeira etapa, né, sobre Guru nos signos ou Guru nas casas. A gente vai falar primeiro sobre Guru sendo Guru, que a gente precisa entender o que que esse Júpiter quer dizer para a gente, tá? Então, Guru é aquele nome que eu falei para você que é em sânscrito, que é uma característica de ser pesado, ser algo denso, algo que tem conteúdo, algo que tem sabedoria. E é uma sabedoria que não é passageira, né? Nada passageiro. Só coisas que realmente importam e valem demais na vida. É por isso que também então, ele vai ser, então, Jnana Karaka. Jnana Karaka é um significador, né? Karaka é significador, Jnana seria um conhecimento. Então, ele é significador de conhecimento, de sabedoria, de intelectualidade, de capacidade de você discernir bem as coisas. Ele tem um movimento de expansão e crescimento, ele está muito ligado a tudo aquilo que cresce na nossa vida. É, Então, por exemplo, se a pessoa tem um Júpiter na casa 5 ou na casa 9, ela pode ter muitos filhos, né? Se ela tem na casa 2 ou na casa 10, ela pode ter muitos recursos financeiros, muito trabalho, muitas oportunidades, e assim vai. Onde ele estiver, ele acaba expandindo esses temas, esses assuntos e essas áreas na vida, de uma forma próspera.
Fala sobre uma abertura de espaço, porque através dessa expansão ele começa a ocupar mais lugares na sua vida, né? E ele vai ele vai acomodando na sua vida, ele vai se acomodando na sua vida de uma forma próspera, mas ele vai abrindo espaço. A gente só tem um espaço limitado, né? Não sei se vocês separaram. Quando a gente escolhe fazer uma coisa, a gente está deixando de fazer outra coisa. Então ele traz uma abertura de espaço, trazendo temas e assuntos que levam a gente a mais prosperidade, afastando temas de, por exemplo, restrição e escassez, né? Onde houver guru, dificilmente vai ter escassez. É, ele fala sobre educação, filosofia, cultura e conhecimento, doutorados e mestrados, professores e mestres, e ele está muito ligado à educação, ao intelecto, e bastante ligado também ao ensino, seja educação básica, seja uma educação que ela é como algo mais específico, a pesquisas, a uma pessoa que realmente é questionadora, alguém que entende e que também sabe passar o conhecimento para outras pessoas. Ele é Tanakaraka, então ele é um significador de dinheiro, significador de riqueza, significador de prosperidade, né? Como eu já falei aqui. Ele é um significador também de ética e moral, porque como ele é um professor, e ele é aquela pessoa que exerce um papel de ensinar, ele também já aprendeu muito bem, porque ele é muito sábio, né? Ele já tem uma sabedoria dentro de si, ele tende a agir com ética e moral dentro enfim, do local onde ele estiver no seu mapa, você vai observar que existe a ética e a moral muito presente, né? Então, ele é Dharma Karaka. Dharma é aquilo que a gente deve fazer, é o nosso papel maior, é o nosso propósito de vida. E não de uma forma material, nem sempre é, às vezes não. Não precisa ser material e também não precisa ser só espiritual. Dharma é o nosso papel, é aquilo que a gente deve exercer, né? De acordo com o nosso propósito. Se a gente exerce o Dharma, a gente obtém depois o Artha, que é a riqueza. E assim a gente vai seguindo depois com os Purusharthas. Mas Guru, ele é significador de Dharma. Então, ele é Dharma Karaka. Ele também vai representar a espiritualidade e a religiosidade. Ele tem uma ligação muito forte com religiosidade, né? Com devoção. Assim é Sagitário e assim é Peixes, cada um à sua maneira. Mas sempre vai falar para a gente sobre devoção, sobre confiança e sobre uma atitude mais positiva perdão, sobre uma atitude que é positiva perante a vida. Então, durante uma situação em que ele vive, ele vai sempre conseguir enxergar o lado positivo. E através dessa positividade também ele vai conseguir expandir e prosperar, seja lá qual for a situação que você estiver vivendo, tá? Ele é Putra Karaka, então seriam filhos e Karaka é um indicador. Então ele é indicador de filhos, ele é aquele que no mapa indica pra gente se a pessoa ela vai ter filhos, se o relacionamento vai ser bom, se os filhos vão se dar bem na vida, e enfim, ele fala bastante sobre como é que são os filhos e sobre o caminho de vida deles também, né? Guru vai falar sobre também o esposo, né? Então, em mapas femininos, sobre o seu parceiro, junto com Marte, tá? Não vai ser só Guru que vai representar o esposo, não. Mas Guru também tem um grande peso para a gente entender onde que ele está e como é que vai ser, enfim, todos esses temas, né? Se ele vai dar suporte, se esse esposo vai ser uma pessoa presente, uma pessoa sábia, uma pessoa que realmente traz prosperidade para esse casamento. Então tá, a gente sabe que Guru vai ocupar os signos, a gente sabe que Guru vai ocupar uma casa, né? Vai ocupar um signo, vai ocupar uma casa, e que também agora ele aspecta outros signos e outras casas. E aí a gente vai entrar agora na próxima aula. Eu vejo vocês lá. Até mais, eu vejo vocês na próxima aula.